Graças e paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós leremos apenas 8 versículos. Lucas 18, do verso 1 até o verso de número 8, saudando também os irmãos que nos acompanham pela transmissão. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos repetir comigo o versículo de número 7, queridos, todos juntos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Oremos mais uma vez. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Apesar de nós mesmos, das nossas falhas, da nossa fragilidade, da nossa humanidade, diante da revelação da Tua vontade para nós. Ó Deus, abençoa-nos mais uma vez nessa noite de meditação na Tua palavra, nesta noite em que Teu povo se reúne para orar. Usa-me para a Tua glória, para a nossa edificação. É assim que nós choramos, com gratidão nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez Jesus falando através de parábolas. A sua forma de ensinar, usando elementos do dia a dia em um fim pedagógico, educacional, para mostrar algo que nós precisamos não só saber, mas também exercitar. Foi assim com todas as outras parábolas. As parábolas não eram historinhas para entreter aqueles que ouviam a Jesus. As parábolas não eram um meio de tão somente chamar a atenção, mas elas tinham um motivo, elas tinham uma necessidade, elas tinham um alvo a alcançar, elas tinham algo a ensinar para aquele povo. Esta parábola que está diante de nós, queridos, em um momento de oração tão abençoado quanto temos tido às terças-feiras aqui na casa do Senhor, tem também muitas questões a nos ensinar. O Senhor Jesus está voltando-se a estes homens, usando uma história de uma situação comum a pessoas injustiçadas, para mostrar que em Deus, o justo juiz, o Senhor de todas as coisas, nós temos a nossa causa ouvida, nós temos a nossa voz atendida, nós temos a nossa oração alcançada, e em Deus, por Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores.
parábola que está diante de nós, queridos, tem algumas questões que precisamos atender para o nosso crescimento e também para a glória de Deus. A primeira dessas questões está aí no versículo de número 1, que é muito clara aos nossos olhos, que é o propósito da parábola. Toda parábola tem um propósito. A parábola do semeador era para falar a respeito dos corações representados pelos solos naquela parábola que receberiam a mensagem. A parábola da ovelha perdida é para mostrar que Deus, em seu amor, graça e misericórdia, providencia para que corra atrás daquela que, por mais que fosse uma em 100, é resgatada da sua condição. A parábola do filho pródigo é para mostrar para nós que Deus enviou o seu filho, o novilho cevado, para morrer, para que haja salvação e para que haja festas nos céus. Aqui nesta parábola, nós temos o propósito bem claro no primeiro versículo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o quê? O dever de orar sempre e nunca esmorecer ou nunca desfalecer, como diz uma outra versão. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Queridos, Jesus conhecia a nossa tendência ao desânimo. Jesus conhecia a nossa realidade e a nossa tendência a desanimar ao longo da caminhada. Está chegando aí o começo do ano, em que muitos vão se comprometer a ler a Bíblia em um ano, 3 capítulos por dia. Esse ano eu vou orar mais, jejum, oração, programas todos estipulados, mas vem as preocupações da vida, vem o trabalho, vem a família, vem o lazer, vem tantas e tantas outras coisas que nos fazem esmorecer, deixar para lá, colocar de lado aquilo que deveria ser prioridade nas nossas vidas. Aquilo que deveria estar em primeiro lugar. Lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Muitos de nós esmorecem. Jesus conhecia a nossa realidade. Olha como ele lida com os discípulos, convidando-os para orar, e eles não iam orar, eles não oravam, eles dormiam. E o Senhor voltava e dizia, mas nem por 1 hora. Ele conhecia aqueles a quem ele tinha chamado para segui-lo no caminho. Olha aquele jovem se aproximando de Jesus para dizer, Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É só o Senhor dizer, eu estou pronto. Cumpre os mandamentos. Senhor, eu já observo isso. Está fácil para mim, Senhor. Pode dizer que eu vou lhe seguir. Ele diz, ótimo. Venda o que você tem, distribua entre os pobres e pode vir. Mas aquele jovem tinha outras coisas, as quais ele considerava riquezas para a vida dele. E ele, de imediato, deixa tudo de lado. Apesar deste texto aqui em Lucas, dizer que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Ele esmoreceu. Jesus conhecia essa realidade, sabia que diante das demoras, do silêncio, das lutas da vida, facilmente muitos deixam de orar. Por isso, ele conta essa história tão simples, mas muito profunda. Uma viúva indefesa, um juiz injusto e um pedido constante. Sabendo do quanto nós desviamos o nosso olhar para as questões que estão à beira do caminho, e por causa disso muitas vezes abandonamos a oração, o Senhor faz uso dessa parábola. Veja ainda, queridos, que o que é destacado nessa parábola é também a perseverança desta viúva.
Veja o que diz o versículo de número 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Aquela mulher estava diante daquele juiz todos os dias. Aquela mulher estava perseverando. Imagine, a figura que Jesus coloca aqui para esta pessoa perseverante é a figura de uma viúva. Lembre-se, o texto bíblico vai sempre tratar de que os mais necessitados são representados pela figura do órfão e da viúva. Que a igreja precisa cuidar para socorrer o órfão e a viúva. Quantas não são as histórias de mulheres que passavam a ser consideradas como escórias da sociedade, porque encontravam-se agora na condição de viúvas. Não tinham mais o esposo para que lhe fosse cabeça do lar. Os filhos já não eram mais presentes, agora elas estavam à margem da sociedade. Essa é uma colocação importante, queridos, para que a gente entenda que não é a condição do homem que lhe tira a possibilidade de interceder. A gente sabe como popularmente é dito que a justiça brasileira não é para os pobres. Se você quer alcançar alguma coisa, se você quer alcançar algum benefício, você precisa ter dinheiro. E imagina-se aí os porquês do ter dinheiro para contratar bons serviços ou até fazer uso de forma inadequada desse dinheiro para alcançar algum benefício. Esta mulher aqui, queridos, estava na condição mais afastada, mais distante, mais esquecida de alcançar a justiça da parte dos homens. Mas ela insistentemente importunava aquele juiz. Olha o versículo 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. A viúva, queridos, que é símbolo de vulnerabilidade, ela não tinha poder de influência, mas ela possuía algo poderoso: determinação e fé na justiça. Ela não cansava, ela insistia, ela continuava, ela ia adiante, porque ela sabia que na justiça ela poderia encontrar algo. É justo, a minha causa é justa, não há por que deixar de buscá-la, eu vou atrás, eu vou continuar, eu vou seguir adiante. De forma semelhante, queridos, uma das características do povo de Deus é perseverança, que é semelhante a esta determinação desta mulher que está aqui nessa parábola. Olhe para Atos, capítulo 2, verso 42. A igreja tinha 4 características naquele começo, a igreja primitiva: oração, comunhão, partir do pão, doutrina dos apóstolos. Vou colocar na ordem correta. Doutrina dos apóstolos, oração, comunhão e partir do pão. Mas estas 4 características estavam destacadas porque antes delas é colocada a seguinte palavra: eles perseveravam. Eles perseveravam, eles iam adiante, eles continuavam à frente, eles não paravam com estas características, eles não deixavam para trás. Aquela mulher, queridos, não desistiu diante da indiferença do juiz. Ela voltava dia após dia com o mesmo clamor. Qual é o juiz que está lhe impedindo de orar? Qual é a iniquidade que na sua frente está sendo maior do que o seu Deus para que você pare e fique pelo caminho? Persevere, persista, ore mais, vá adiante, não se deixe levar por circunstâncias, nada está perdido, nas mãos do Senhor tudo tem jeito. Nas mãos do Senhor não há causa perdida, vá adiante. Sempre ficou guardado na minha cabeça, desde o ano 2000, quando
serviu o exército aqui em Garanhuns, que a gente ia fazer longas marchas. E não sei se a Gabi vai saber disso também, porque é do seu meio, mas a gente ouvia que quando estava bem cansado, vinha alguém e dizia, bora. Quando você achar que está completamente cansado, você ainda tem 47% de força para ir adiante. Já ouviu isso, Gabi? Eu não sei quem arrumou esse número, de onde foi essa estatística, de onde foi observado isso, mas era interessante como aquilo fazia renovar as nossas forças e a gente seguia em frente, e a gente ia adiante, e a gente terminava o percurso, e a gente completava aquele trecho. Meu irmão, não desanima não. Não para não. Não esmorece não. Como diria o pai da igreja, o Wallace Rodrigues, persevera, miserável. Vai adiante. Vai adiante. Olha quem está aqui com você para caminhar contigo. Olha quem está lá em cima, em todos os lugares, para caminhar contigo. Olha a palavra do Senhor sendo revelada a ti todos os dias, para que você não pare, para que você continue, para que você persevere. O Senhor é maior do que toda e qualquer situação que você esteja vivendo. Vai adiante, em nome de Jesus. Vai adiante. Mas o texto ainda nos mostra um contraste. O contraste do juiz injusto com o Deus justo. Jesus usa esse contraste para ensinar. Se até um juiz corrupto atendeu por insistência, quanto mais o Deus justo e amoroso responderá aos seus filhos. Veja que Jesus faz uso de uma mesma estrutura de linguagem que ele faz em outros momentos. Por exemplo, no Sermão do Monte ele fala sobre oração e ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, bateis e abrir-se-vos-á. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a todo que bate abrir-se-lhe-á. Pois, qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra, ou lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará aquilo que você pede a Ele. É uma figura semelhante de comparação que Jesus está fazendo aqui. Ele coloca propositalmente um juiz injusto, iníquo, para dizer, olha, eu tenho medo de ninguém. Eu não estou nem aí para quem vai fazer contra mim ou quem vai ficar no meu pé. Não estou preocupado. Eu não temo nem sequer a Deus. Contudo, essa mulher está perseverando, essa mulher está insistindo, essa mulher está aqui comigo e eu vou atender antes que ela faça alguma coisa contra mim. E aí Jesus diz, como que se dissesse lá na palavra sobre oração, ora, se esse infeliz desse juiz, pecador, se esse juiz que não teme a Deus, que não conhece de graça, de misericórdia, que não conhece de amor, que não conhece de compaixão, se esse homem atende aos rogos de uma mulher que não tem condições nenhuma de fazê-lo, quanto mais Deus, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Nós não estamos clamando a um homem qualquer, nós não estamos clamando a juízes iníquos, nós estamos clamando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que nos ama incondicionalmente, ao Deus que enviou seu Filho para a cruz do Calvário, para que pelo seu sangue nós fôssemos salvos e socorridos. Nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso. A demora de Deus, queridos, nunca é descuido, mas é propósito. Ele trabalha no tempo certo, Ele vai moldando o nosso coração enquanto nós esperamos. A oração persistente não muda as circunstâncias, ela nos transforma. Ela nos prepara para ver o agir maravilhoso e glorioso de Deus na nossa vida. Basta o que já ouvimos aqui hoje de testemunhos a respeito do que Deus tem feito. De questões em que os homens já disseram, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Jesus conclui a palavra, os irmãos do louvor já podem vir.
dizendo no versículo 8, conclui a parábola, dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Glória a Deus. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A interrogação de Jesus é válida, porque diz a própria palavra do Senhor que a fé de muitos se esfriará. Mas ela também é válida para abrir os nossos olhos e atentar a nossa mente e coração para que mantenhamos viva a fé que temos no Senhor nosso Deus. Ele está cuidando de nós, das questões mais simples, as questões mais complexas. Deus não nos abandona. Vamos orar? Senhor Deus, ensina-nos a perseverar. Ensina-nos a nos mantermos de pé diante do Senhor, apesar das nossas pernas bambas. Ensina-nos a olhar muito mais para Ti do que para nossas limitações e para aquilo que imaginamos ser o nosso fim. Ensina-nos a olhar para Cristo Jesus, ressurreto, assunto aos céus, sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós e por nossas causas. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos de pé diante do Senhor. Alimenta a nossa fé pela Tua palavra, Deus, e nos dá a cada dia um coração grato, por sabermos que há um Deus que está cuidando de nós, que é a nossa sombra, a nossa direita, que não nos abandona. Muito obrigado por Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém.